A vida dual é um conjunto de experiências. A mente as transforma em duais, boa, ruim, certa ou errada. A vida dual, o que é a vida dual, né? O que é a vida manifesta? É um conjunto de experiências. Isso aí é voltar às nossas origens, né? Quando nós comentamos lá no início, né, sobre o nascimento da pessoa quando nasce, ela nasce em branco e ela começa a agregar coisas e assim vai. Essas experiências é que é a própria vida dual, cara. É tudo. Tanto quando você pergunta para uma pessoa assim, sem comentar o assunto, sem dizer quem você é ou o que você acredita, você o que é você? Eu sou o Marcos. Esse é o cara, esse é o que foi formado lá. Primeira coisa que fizeram, vou dar um nome, é bebê, agora é o Marcos. E aí quando você se deu consciência, te avisaram, ó, você é o Marcos. E aí começou todo o problema que você tem, né? Começou você a dividir as coisas. Eu sou o Marcos, então deve ter outra pessoa, com outro nome, com outra característica. Então, isso volta às nossas origens, né? E o conjunto de... Para qualquer pessoa que você perguntar, ela vai dizer que tudo que ela tem são as suas experiências. É tudo aquilo que ela aprendeu, que foi ensinado. Essa é uma conversa estritamente manifestada nesse dual, com certeza. Mas aí você, só tendo essas informações, você precisa criar um contraste. O que eu quero dizer é que não basta você falar eu sou o Marcos, porque você é o Marcos, mas o outro é alguma coisa, foi o que você concluiu. Então você tem que ter um contraste do figura e fundo para poder fazer sentido, para poder ter contorno, limites. E aí você tem o seu limite em relação ao mundo externo a você, você tem o seu limite em relação ao outro, até a questão do pensamento. Não, eu acredito dessa forma, ele acredita daquela e nossas formas são diferentes. Eu, ultimamente, não consigo ver mais opiniões diferentes ou erradas. Uma pessoa fala uma coisa que pode ser... Mas, cara, é isso aí, pode ser. No mundo do cara, né, tem um camarada no trabalho que fala isso toda hora. Não, no mundo dele aquilo faz sentido. Mas é assim mesmo, é só isso mesmo. É só o seu mundo que você tem. E na verdade, para ser mais exato, só tem o seu mundo. E faz sentido no seu. É porque você cisma em querer se divertir fazendo o contraponto. É como jogar sozinho, né? Você vai jogar tênis com a parede. Criou-se uma barreira para que você possa se divertir. Acho que é isso que você faz. Você cria uma barreira, cria uma diferenciação para que você possa se divertir com aquilo. Na verdade, quando você para e pensa, fala, ele tinha razão, basta você tentar um exercício de ver pela ótica do cara. Se você for mais além e ainda querer estruturar toda a história que você criou para a vida dele, você vê que quanto mais você se aprofundar na história do cara, né, mais você vai ver que aquilo faz sentido. Mas você vai ver que aquilo vai fazer. Faz mais dentro sentido. De toda essa construção que ele foi. Se você pegar a opinião dele e começar a voltar, de onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso? Ah, não, ele tirou isso por isso, sabe? Porque ele é um cara da cultura tal, papapá, ele tem ligação. Os pais são assim, os amigos, e a profissão. Você vai. Até que se você voltar bastante, vai, caramba, faz todo sentido. Entendi perfeitamente o que você está dizendo. Mesmo que a sua opinião seja completamente contrária. Seja antagonista, vai fazer sentido. Vai fazer um e eu acho que isso também traz uma paz, né? Outro dia a gente estava falando sobre qual que é a consequência, que eu ganho com isso e tal. Eu acho que essa questão de você estar debatendo e estar sublimando e purificando o ego, por mais que seja uma coisa inócua, mas você começa a ter essas percepções, é uma percepção, ainda é o ego tendo a percepção. Por mais que seja, não, do ponto de vista não dual. Não existe esse ponto de vista não dual. Mas o ego ele vai começando a ter uma percepção mais leve das coisas. Você começa a aceitar mais as pessoas, as opiniões das pessoas. E cria uma harmonia, um pacifismo, né? Uma felicidade inerente em todas as coisas que acontecerem a você. Então, eu acho que a consequência maior que você acaba colhendo é essa paz. É não se ofender. Porque sabe que é você. Porque sabe que é você? Que vem de você. Nós comentamos nos primórdios dos nossos vídeos que era impossível se ofender. Não nós comentamos, na verdade essa frase não deve ser nem do Pondé, nem desses pensadores aí, mas ele citou alguém em algum momento. Ele fala, não pode se ofender. Porque se o cara fala uma verdade sobre você não pode se ofender porque é verdade. Então você vai se ofender por quê? Se o cara fala uma mentira sobre você não vai se ofender, porque você não é aquilo que ele está dizendo. Então você vê todas as coisas e todas as opiniões dessa forma. Sou eu falando, é o reflexo do que eu sou. Tá certo que a minha filha me pegou nessa pegadinha, que eu disse que todas as críticas são reflexo daquilo que você é. E se eu critiquei ela, pai, então sou que deve ser assim, espertinho que só. Mas na verdade cara, até mesmo para ela e tal, quando você critica a sua filha, é porque na verdade você
acha que um comportamento melhor para ela seria outro, baseado naquilo que você acha que é um bom comportamento. Você botou o seu filtro e falou, não, esse comportamento tá errado, o certo é esse. O certo é esse. Exatamente. Não quer dizer que ela fez é certo ou errado, é certo de acordo com o que você julgou. Voltamos ao início do tema, que é a questão do... Você começa a criar as dualidades para tudo fazer separar para fazer sentido. Você cria, na verdade, essas peças do quebra-cabeça. Você faz as coisas fazerem sentido. A maçã desce nesse sentido, assim, existe gravidade. Aí você começa a procurar até que você encontra a gravidade, tá vendo? É incrível que você busca, você encontra, né? Não, o cara foi, não tem uma história de derrota, não, o cara tentou provar que existia a gravidade e não conseguiu, ele tentou provar e não, ele conseguiu, ele sempre consegue, igual aquela história da dupla Fender, então é mais fantástico ainda. É mais fantasiosa a ideia de que uma molécula se comporta de maneira diferente se há um observador. E o cara conseguiu provar, cara, o negócio desse. Ele conseguiu provar. Eu vou contar a minha história antiga, novamente, que me decepcionei com a biologia, porque eu estudei no ensino médio, com um livrinho todo colorido, e as mitocôndrias e tudo bonitinho. E aí me mostraram a imagem do microscópio eletrônico. Eu falei, não dá pra ver nada aí. Não, mas tá aqui a mitocôndria. Eu falei, cara, mitocôndria só tem um negocinho, o que eu vi era em 3D. Tipo, eu olhei e falei, é uma mitocôndria agora, eu batizei. Eu falei, cara... Eu tava conversando com o pessoal também sobre isso. O cara que é eneólogo, né? Eneólogo, o cara que prova vinho. Sim. Aí o cara fala assim, não, esse aqui é o vinho tal. Cara, alguém deu aula pra ele. Aí falou assim, ó, esse é um vinho amorado, com notas de madeira, não sei o quê. Aí ele vai, então vamos memorizar. Isso é um vinho com notas de madeira. Quando ele cheirar, ele vai lembrar daquilo. Então, assim, ele foi formatado para pensar da forma. E quem que foi o primeiro, cara? Cara, é uma informação que um passa pro outro, um inventa, baseado em alguma outra. Alguém inventou, cara. E fica esse negócio aí sem nada, não gera nada, não tem uma conclusão, você tá se apossando da informação que o outro tá te dando, até a questão da iluminação. Então, se o Sri Ramana Maharishi fala que não sei o que é assim, que a verdade é... Aí você se apropria, acredita e fala, não, então é isso aí. O ego não vai chegar a lugar nenhum e não sei o que. E aí? É isso? Não sei. Eu me apropriei disso aí. Eu tô tão me apropriando disso quanto o cara do vinho prova o vinho, quanto... O sabor da comida e tudo mais. Mas essa é a manifestação, né? Então a vida é feita de experiências. Classificar a vida dual, onde você acaba sendo preso e fica ali, naquele fluxo, naquele ciclo sem fim. Eu vou deixar mais uma coisa aqui que eu não sei se dá fio para um próximo vídeo ou se a gente consegue comentar aqui mesmo. É o primeiro, cara. São notas de amadeiradas. Quem foi o primeiro cara que disse que esse sabor era amadeirado? Alguém tem que ter dado início a esse negócio. Eu vou voltar de novo e dizer que o ser humano não sabe nada. É soprado no seu ouvido, vem de algum lugar. Eu vou dizer, alguém foi o primeiro. Foi um ser humano mesmo que foi o primeiro? Eu sei quem fala. É o silêncio. O silêncio? O silêncio fala para ele. O silêncio fala com ausência de palavras e você entende com o seu coração. Você não consegue trazer para a memória e explicar como que você descobriu que isso é nota madeirada. É o silêncio. É verde, cara. Quem foi o primeiro cara que disse que isso era verde? Para mim é azul.